Capítulo 230. A espera. O barulho do pequeno sétimo cavaleiro executivo soou sobre o barulho feito por dezenas de milhares de pessoas. Todos esperavam a resposta do rei de Chambord. No entanto, 1 minuto se passou, 2 minutos se passaram. Depois de mais de uma dúzia de minutos, o rugido ou o xingamento que todos esperavam vir do acampamento de Chambord não apareceu. A luz do sol brilhou na neve prateada e houve um longo momento de silêncio enquanto as pessoas aguardavam uma resposta. Depois de não ouvir nada de volta de seu oponente, o sétimo cavaleiro executivo não ficou bravo como as pessoas esperavam. Ele apenas zombou e não fez mais nada. Ele ficou de pé calmamente na plataforma e fechou os olhos para meditar. A energia guerreira vermelho sangue envolvendo tornou difícil para as pessoas verem seu rosto claramente. Olhando de longe, ele parecia semi-transparente. Era muito estranho. Esse homem estava esperando. Para ser exato, ainda faltavam 10 minutos para o meio-dia. A atmosfera ao redor da plataforma era muito intensa. Todo mundo sabia que esse sétimo cavaleiro executivo era louco. Ninguém ao redor do primeiro estágio de teste da espada se atreveu a falar em voz alta. Apenas a sensação sanguinária saindo desta figura na plataforma os fez sentir como se estivessem em uma piscina de sangue e cadáveres. As pessoas que eram corajosas não se atreviam a respirar pesadamente, e as pessoas que eram tímidas estavam pálidas pelo nervosismo. O nome do cavaleiro sanguinário era tão aterrorizante que todos dos reinos afiliados o temiam. Mesmo as figuras influentes sentadas nos assentos VIP não faziam piadas, elas permaneciam em silêncio e em uníssono. O Palácio Imperial dos Cavaleiros era o mais sangrento e o mais obscuro instituto de Zenith. Eles estavam apenas sob o comando direto do Imperador, e eles tinham o estrito poder de supervisionar todos os 250 reinos afiliados e todas as forças e famílias nobres. Eles não eram restringidos pelas leis regulares do Império, e muitos reis famosos e poderosos de reinos afiliados e nobres foram punidos ou injustamente queimados até a morte no pilar de cobre no palácio depois de serem acusados por eles. Até mesmo membros das 7 famílias nobres mais influentes de Zenith foram executados por eles. Além disso, no primeiro pilar dourado no Palácio Imperial dos Cavaleiros, 3 irmãos do Imperador e 4 príncipes foram mortos por empalamento por traição. A prisão do Palácio Imperial dos Cavaleiros representava a crueldade e a mais sombria das mortes. O sétimo cavaleiro executivo foi nomeado Cavaleiro Sanguinário por um motivo. Ele era duro e cruel como nenhum outro. A razão pela qual sua energia de guerreiro elemento metal dourado ficou vermelha foi porque ele se arrastou para fora do sangue, passou por cima de numerosos cadáveres e absorveu a essência no sangue de seus inimigos. Todos os 10 cavaleiros executivos eram especiais e tinham sua própria singularidade, mas em termos de espírito assassino e crueldade, Kelud era o número 1. Entre milhões de pessoas em Zenith, as únicas pessoas que não tinham medo dos cavaleiros executivos, que tinha tanto poder, eram o próprio Imperador e o Santo Marcial de Zenith. Rei de Chambord, como você se atreve? Depois de mais alguns minutos, o segundo cavaleiro executivo, Cavaleiro do Massacre, falou de repente. Ele estava em um conjunto de armaduras com 1 tonelada de ganchos afiados nas costas, parecendo uma arma aterrorizante. O capacete com 2 lâminas nos lados bloqueava seu rosto, mas seus olhos homicidas estavam expostos. O que ele disse fez cair a temperatura na área em alguns graus. Um cão de uma aldeia não consegue lidar com isso, apesar de ter alguma força. O 4º cavaleiro executivo, Cavaleiro da Lâmina Gigante, disse. O 5º cavaleiro executivo, Cavaleiro Impiedoso, assentiu como se estivesse concordando com isso. Ao lado deles, os outros 3 cavaleiros executivos, que também estavam em majestosa armadura mágica e cobertos por todos os tipos de poderes guerreiros, mantinham seu silêncio. Eles se olharam através de suas máscaras, mas não reagiram. Na zona VIP, algumas pessoas descobriram que os 6 cavaleiros executivos estavam, de alguma forma, emitindo uma vibração estranha. Os 6 cavaleiros não sentaram perto um do outro. Eles pareciam divididos em 2 grupos menores.
Então os 10 cavaleiros executivos não são tão unidos quanto as pessoas pensam. Algumas pessoas pensaram. A luz do sol ficava cada vez mais quente e havia apenas 3 minutos até o meio-dia. Algumas pessoas já começaram a pensar que o rei de Chambord estava com muito medo de aparecer. Mas neste momento, uma série de sons que pareciam trovões soou. O portão de São Petersburgo se abriu e um grupo de cavaleiros de cavalaria saiu correndo. Na verdade, havia tantos deles que pareciam uma enorme nuvem negra juntos. Diferente das famílias nobres anteriores, esses soldados de cavalaria estavam apenas cavalgando em cavalos normais. No entanto, eles estavam tão afinados que pareciam mais majestosos e sagrados. Em poucos segundos, eles chegaram pelo palco. Cavaleiros de cavalaria da Santa Igreja. O que está acontecendo? Por que a Santa Igreja está interessada nessa luta? Quem veio? Não poderia ser o próprio bispo, poderia. Foram as pessoas na vaga da zona VIP que ficaram surpresas. Até mesmo os 6 cavaleiros executivos tinham sensações de surpresa brilhando através de seus olhos. Este era um simples duelo, mas ainda era compreensível que os cavaleiros executivos aparecessem desde que um de seus companheiros estava no duelo. No entanto, era bastante inesperado que as pessoas de alto nível da Santa Igreja aparecessem. Depois que esses cavaleiros chegaram, o estágio ficou ainda mais silencioso. Sob os olhares, a simples mas nobre carruagem de magia parou no estágio de teste da espada. Não houve mais movimentos. Ninguém saiu da carruagem e tudo parecia tão estranho e bizarro. Finalmente, era ao meio-dia. A hora do duelo estava prestes a chegar. De repente, uma luz prateada veio da direção de São Petersburgo. Para surpresa de todos, passou pela plataforma. Em um piscar de olhos, a luz se transformou em uma figura de luz em um manto branco. O homem pousou lentamente na plataforma e todos puderam dar uma boa olhada nele. Ele tinha um leque de plumas enfeitado com ouro em uma mão e uma taça de vinho dourada na outra. Com o cabelo preto tremulando ao vento e uma bolsa dourada de couro na cintura, ele parecia extremamente agitado. Ele estava de pé na plataforma enquanto se abanava. Ele não parecia ter sido afetado pelo cavaleiro sanguinário. É hora do duelo e a contagem regressiva começa. Se o rei de Chambord não aparecer em 10 segundos, será tratado como um medroso, e perderá. Depois de engolir o vinho, a figura em branco anunciou. Quando ele estava falando, ele não gritou nem usou nenhum item mágico. No entanto, sua voz de alguma forma cobriu os ruídos de conversas criados por dezenas de milhares de pessoas e claramente passou pelo ouvido de todos. Parecia que esse homem estava falando claramente em seus ouvidos, e sua voz era tão mágica que todos não puderam deixar de ouvir com atenção. Este homem era o poeta viajante número 1 de Zenith, Mathrazi. Esse homem era muito misterioso. Ele viajou pelo continente e vivia um estilo de vida lúdico. Ele era muito forte, mas nunca mostrou sua força para os outros. Na verdade, ninguém duvidava disso, já que esse poeta que amava o ouro, chegar e reconhecer gênios era um grande amigo do imperador Yazin. Ele também tinha um ótimo relacionamento com o homem na montanha do Santo Marcial. Segundo a tradição, as pessoas poderiam convidar um famoso poeta viajante para o duelo para ser o juiz. O duelo chocante entre 2 guerreiros de 6 estrelas era o melhor duelo que as pessoas poderiam ver em anos, e as pessoas não ficaram tão surpresas ao ver a aparência misteriosa e famosa do poeta viajante Mathrazi. A multidão foi animada e estimulada. 10987 Mathrazi continuava a beber o vinho, mas a voz dele soava claramente sem usar a boca. Era tão claro quanto um sininho. 5432 Quando o homem ia dizer a palavra um barulho estrondoso como um trovão soou de longe e estava viajando para a plataforma rapidamente. Ele está aqui, rei de Chambord está aparecendo. Aqui vem ele, droga. Ele é realmente corajoso o suficiente para enfrentar este desafio. A aparência chocante fez quase todos ao redor da plataforma se levantarem e procurarem a causa desse ruído. Eles não conseguiram identificar nada, mas sentiram uma força tão grande que os fez ter dificuldade em ficar em pé.
Muitas pessoas cambaleavam e caíram quando uma grande força passou por cima delas. A sensação que o rei de Chambord estava emitindo não era menos que a do sétimo cavaleiro executivo. Estava um pouco abaixo da expectativa de quase todo mundo. Um sorriso frio ultrapassou o barulho de surpresa feito pela multidão. A figura vermelha na plataforma balançou levemente os ombros. Vosh! 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 Os barulhos de ar penetrantes soaram quando 4 traços de energia de espada dispararam em direção às fontes daquela pressão implacável. Esses 4 traços de energia da espada eram tão poderosos que o céu ficou vermelho. Uma figura finalmente se mostrou no ar. A figura piscou enquanto tentava evitar os 4 ataques assassinos. Esta figura era tão suave que se esquivou do ataque no último segundo possível antes de ser atingida. Teoricamente, era impossível para um humano mudar a direção no ar sem o uso de qualquer ajuda externa, mas esse homem simplesmente fez isso facilmente. Depois que uma série de pós-imagem foi deixada no ar, um homem ficou em pé no palco. Ao mesmo tempo, a última sílaba saiu da boca de Mat Razi. Neste último segundo possível, a outra parte no duelo, o rei Alexandre finalmente apareceu. O rei de Chambord subiu ao palco antes da contagem regressiva. O duelo ainda estava em vigor,